Fala aí, meus consagrados! Estamos aqui apresentando a Chevrolet S10 High Country 2025. Na versão High Country, ela vem com faróis em Full LED e frente cromada na parte central e na parte de baixo. Na versão 2025, ela vem com novo design na roda e pneu aro 18 265/60. Motorização Duramax 2.8 turbo diesel 4 cilindros com 207 cavalos de potência. Na parte traseira contém com novos modelos de lanterna, sensores de estacionamento, câmera de ré, com a tampa com novos sistemas de ar amortecimento. No interior contamos com um novo painel e novo banco de couro cor marrom. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Autocar Veículos de Catuete.